cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Isaac Asimov, que foi um escritor e bioquímico nascido na Rússia e naturalizado norte-americano, autor de obras de ficção científica e divulgação científica, nascido em Petrovich, na Rússia, em 1920 e falecido em Brooklyn, nos Estados Unidos, em 1992. A sua obra mais famosa é a série da Fundação, constituída por uma trilogia, seguida por duas prequelas e duas sequelas, de que falarei longamente lá mais para o final. Isaac Yudavich Asimov, conhecido simplesmente por Isaac Asimov, nasceu em Petrovich, uma pequena cidade situada na então subdivisão governamental de Gomel, situada no oeste da República Soviética Russa, perto do que hoje é a fronteira entre a Federação Russa e a Bielorrússia. Era filho de Judah Asimov, um comerciante e moleiro de origem judaica, e Anna Raquel Berman Asimov, uma dona de casa oriunda de uma tradicional família de judeus. Em virtude da falta de registros e das diferenças entre o calendário hebraico e o calendário juliano, que era o que na altura se utilizava lá na região, não se conhece a sua data de nascimento com precisão, mas considera-se ter sido no dia 2 de janeiro de 1920, uma vez que o Asimov sempre celebrou o seu aniversário naquele dia. A sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha 3 anos de idade, em 1923, estabelecendo-se na cidade de Nova York. Apesar de ter nascido na Rússia, nunca aprendeu russo, pois os seus pais falavam Yiddish em casa. Enquanto crescia no bairro nova-iorquino de Brooklyn, Asimov aprendeu a ler sozinho quando tinha 5 anos, tornando-se fluente tanto em Yiddish como em inglês. Em 1928, com 8 anos, naturalizou-se cidadão americano. Os seus pais tinham uma loja de doces e toda a família tinha de ali trabalhar. Nestas lojas de bairro eram vendidas muitas coisas, entre as quais revistas sobre ficção científica, impressas em papel barato, chamadas as pulp, que significa mesmo polpa, portanto papel simples. E ele começou a lê-las, tendo-se tornado fã de ficção científica. Por volta dos 11 anos, começou a escrever as suas próprias histórias e, por volta dos 19, começou a vendê-las a revistas. John W. Campbell, o editor da Astounding Science Fiction, para quem ele vendeu a maioria das suas primeiras histórias, exerceu nele uma forte ação formadora e tornou-se seu amigo. Asimov fez a sua instrução básica nas escolas públicas de Nova York, nomeadamente a Boys High School de Brooklyn, e em 1935 foi para a Universidade de Columbia, onde se graduou em Química em 1939. Casou-se com Gertrude Blugerman em 26 de julho de 1942 e tiveram 2 crianças, o David, nascido em 1951, e Robin Joan em 1955. Entretanto, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e Asimov passou 3 anos a trabalhar como civil na Naval Air Experimental Station do Porto da Marinha, em Filadélfia. Quando a guerra acabou, foi destacado para o exército americano, onde só serviu 9 meses antes de passar à reserva. Escapou por pouco de participar nos testes da bomba atómica no atol de Bikini em 1946. Em 1948, tirou um doutoramento em Bioquímica e começou a dar aulas de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Em 1958, Asimov deixou o ensino para se dedicar a escrever a tempo integral, uma vez que as suas receitas de escrita já excediam o salário académico. Permaneceu, no entanto, no quadro permanente da faculdade, com o título de professor associado, e em 1979 a universidade honrou a sua escrita, promovendo-o a professor catedrático de Bioquímica. Em 1970, separou-se de Gertrude e o divórcio foi decretado em 1973 e o Asimov casou-se, ainda nesse mesmo ano, com Janet Jepson.
algumas curiosidades que nos ajudam a conhecer melhor o Asimov e influenciaram alguma das suas obras. Era um claustrófilo. Atenção, não disse claustrófobo, disse claustrófilo. Quer dizer que gostava dos espaços pequenos e fechados, o que é pouco vulgar. No primeiro volume da sua autobiografia, conta o seu desejo infantil de possuir uma banca de jornais numa estação do metropolitano de Nova Iorque, dentro da qual se fecharia e escutaria o ruído dos comboios enquanto lia. Ele tinha medo de voar, só o tendo feito 2 vezes na sua vida enquanto estava no serviço militar. Também raramente viajava para grandes distâncias, devido às dificuldades logísticas de viajar, o que lhe provocava uma certa confusão. Esta fobia influenciou várias das suas obras de ficção. Nos seus últimos anos, gostava de viajar em navios de cruzeiro e, em várias ocasiões, fez parte do entretenimento do cruzeiro, dando palestras baseadas em ciência. O Asimov sabia entreter muitíssimo bem e era procurado como um hábil discursador. O seu sentido de tempo era fantástico. Ele nunca olhava para o relógio, mas invariavelmente falava precisamente durante o tempo que se tinha combinado. Asimov era de uma altura mediana, não muito alto, forte, com bigode e um nítido sotaque dos judeus de Brooklyn. A sua motricidade física era bastante limitada e nunca aprendeu a nadar nem a andar de bicicleta. Mas aprendeu a conduzir quando se mudou para Boston e gostava de guiar o automóvel, e isso nota-se em alguns dos seus contos. Era um participante habitual em convenções de ficção científica, onde respondia pacientemente a dezenas de milhares de perguntas e gostava de dar autógrafos. Embora gostasse de mostrar o seu talento, raramente parecia levar-se a si próprio demasiadamente a sério. Nos seus últimos anos, o Asimov participou em várias organizações, especialmente as dedicadas à fantasia, às ciências especulativas e aos mistérios. Era um amigo próximo do criador da Star Trek, o Gene Roddenberry, que lhe deu créditos no Star Trek The Motion Picture, portanto no filme do Star Trek, pelos seus conselhos durante a produção. O Asimov morreu em 6 de abril de 1992, em Nova Iorque. Foi cremado e as suas cinzas foram espalhadas. 10 anos depois da sua morte, a publicação da sua autobiografia It's Been a Good Life revelou que a sua morte foi causada por SIDA, que ele contraiu através de uma transfusão de sangue recebida durante uma cirurgia. A causa próxima da morte foi uma falha cardíaca e renal como consequências da infecção do HIV. Os arquivos pessoais do Asimov, a partir dos anos de 1965, estão arquivados na Munger Memorial Library da Universidade de Boston, para onde ele próprio os doou. A coleção preenche 464 caixas em 75 metros de prateleira. Ora bem, eu desejaria agora então falar mais sobre a sua bibliografia, a sua vasta bibliografia. O Asimov pretendia escrever 500 livros e por pouco não chegou lá, porque ele escreveu 463 obras. Em 1939, ele vendeu o seu primeiro conto, Maronid of Vesta, para a revista Amazing Stories, a famosa Amazing Stories. E em 1941 publicou na revista Astounding Science Fiction o conto Lear, onde apresentou Susan Calvin, que foi depois uma personagem que se transformou numa personagem recorrente em muitas das suas obras. Esta publicação foi o início de uma vasta colaboração com essa revista, também é ela dedicada à ficção científica. O Isaac Asimov não escreveu só ficção científica. E escreveu obras de divulgação científica relacionadas com a sua área de formação. Escreveu diversos ensaios também, uns relacionados com a ficção científica e também da sua área. E uma prova disso é este livro aqui que eu tenho aqui, que é Guia da Terra e do Espaço, que é um livro muito interessante que ele escreveu a responder a muitíssimas perguntas de curiosidade. No geral, as pessoas fazem muitas vezes até a si próprias sobre o espaço e que aqui ele explica de uma maneira muito simples e muito fácil. Como, por exemplo, esta.
Serão os meteoritos perigosos para as pessoas e para os bens? Será que as estrelas fixas estão realmente fixas? Afinal, o que é a temperatura? Será que as galáxias se deslocam? Etc. Muitíssimas perguntas para as quais ele dá aqui respostas simples e muito interessantes. Mas continuando, apesar de ele, como disse, ter escrito obras de vários géneros, foram as histórias de ficção científica que o tornaram conhecido. Escreveu inúmeros contos com histórias isoladas ou ligadas em séries. Uma dessas séries é a série juvenil de 6 livros que foram publicados entre 1952 e 1958 com o herói Lucky Star e sobre as suas aventuras através do sistema solar. Os 4 primeiros volumes foram publicados com o pseudónimo Paul French, porque ele tinha um bocado de receio de ir a publicar assim literatura infanto-juvenil, que não fosse mal aceito, e então publicou-os com o pseudónimo. Mas depois os 2 últimos já foram publicados com o seu próprio nome. Mas as obras mais famosas e populares do Asimov estão nas 3 famosas séries Robots, Império e Fundação. Começando pela série Robots, é um conjunto de contos e de coletâneas de contos e de romances, todos sobre robôs, os robôs positrónicos, e que se passa na primeira era da exploração espacial. O cérebro positrónico é o cérebro dos robôs inteligentes imaginados pelo Asimov e que é constituído por uma esfera cheia de hélio que tem no seu interior circuitos de platina e irídio, os quais trabalham à base de fotões em vez de neurónios, como trabalha o nosso cérebro. Uma característica dos robôs do Asimov são as 3 leis da robótica, programadas no cérebro positrónico de todos os robôs, que garantem que o robô não se volte contra os seus criadores. São elas: a primeira, um robô não pode causar dano a um humano ou, por omissão, permitir que um humano sofra. Segunda, um robô deve obedecer a todas as ordens dadas por um humano, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito nem com a primeira, nem com a segunda lei. Portanto, são estas as 3 leis que ainda hoje os cientistas, os programadores, respeitam para que, daqui a amanhã, as máquinas dotadas de inteligência artificial possam vir a virar-se contra os seus criadores, contra o ser humano. As principais obras desta série, da série Robots, ou Robôs em português, são as coleções de contos I, Robot, que saiu em 1950 e que é um conjunto de 9 histórias que se tornou um clássico da ficção científica, especialmente depois de ter saído um filme baseado nela e que foi muito famoso, foi um grande sucesso. E é neste livro que aparecem pela primeira vez estas 3 leis da robótica. Outra é uma outra coleção de histórias que é os Robot Visions, que em português Visões de Robôs, que saiu em 1990, que é uma recolha de 18 contos que anteriormente tinham sido publicados em periódicos diversos, entre os quais está o Lear, que, como vimos, foi a sua primeira história publicada de robôs, em que falava pela primeira vez naquela protagonista, a Susan Calvin. Tem também diversas outras histórias com esta protagonista. Outro também conto importante desse livro é o The Bicentennial Man, o Homem Bicentenário, que era um conto que tinha sido publicado em 1976. E outros contos, mas estes digamos que são os mais importantes. Para além destas coletâneas de contos e de outras que eu não referi, mas não são tão importantes, fazem também parte desta série dos robôs os romances protagonizados por o Elijah Baley, que são também uma trilogia, The Caves of Steel, As Cavernas de Aço, em português, que saiu em 1954, The Naked Sun, que é o Sol Desnudado, ou Nu, que saiu em 1957, The Robots of Dawn, Os Robôs do Amanhecer, de 1983, e Robots and Empire, Robôs e Império, que saiu em 1985 e que é uma sequela, portanto, dos outros 3, daquela trilogia. E também o romance de Positronic Man,
O Homem Positrónico, que saiu em 1992 e que é o desenvolvimento daquele conto O Homem Bicentenário, que estava lá naquela coletânea dos Robot Visions. Esta, a série dos robôs. Depois temos a série Império. Esta é formada por 3 livros, cuja leitura deve ser feita segundo esta ordem cronológica. Primeiro, The Stars Like Dust, Poeira de Estrelas, que saiu em 1951. The Currents of Space, As Correntes do Espaço, de 1952. E Pebble in the Sky, Pedras no Céu, de 1950. Portanto, como viram, este saiu antes dos outros. Portanto, foi o primeiro, embora seja o último da série, né, por ordem cronológica. E não só foi o primeiro desta série, como foi mesmo o primeiro romance do Asimov. Também pertence a esta série um conto, que é o Blind Alley, Beco Sem Saída, que tinha saído já em 1945 e que também já era passada na mesma época da história. Esta série narra a ascensão do Império Galáctico. A seguir à série dos robôs, eles já estavam espalhados por toda a galáxia e por isso faz uma ligação entre a primeira série, a dos robôs, e depois a seguinte, ou seja, a série da Fundação. Ora, a série da Fundação, que eu iria então agora falar, resultou da recolha de 8 contos que tinham sido publicados lá na tal revista, na Astounding Science Fiction, entre maio de 1942 e janeiro de 1950, e que estão recolhidos em 3 volumes, conhecidos por Trilogia da Fundação. Constituído então pelos volumes Fundação, que saiu em 1951, Fundação e Império, em 1952, e Segunda Fundação, em 1953. Dado o grande sucesso que esta obra atingiu, o Asimov foi então convencido pela pressão dos leitores a continuá-la e escreveu um 4º livro, Os Limites da Fundação, que saiu em 1982, a que se seguiu Fundação e Terra em 1986, que são, portanto, sequelas, continuações da história. Mais tarde, publicou também ainda 2 prequelas, 2 livros cujas histórias são anteriores à Fundação e que se chamam Prelúdio à Fundação, que saiu em 1988, e Origens da Fundação, em 1993. Esta trilogia foi eleita no ano de 1966 como a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. E eu acredito bem que sim, e estou mesmo convencido disso. Eu tenho aqui os 3 volumes, andei a lê-los esta semana, aliás, desde o meio da semana passada, porque não era fácil conseguir ler os 3 assim, só em 6 ou 7 dias. E gostava então agora de vos falar mais então sobre esta série. Então, estes 3 volumes contam a história da humanidade, sim, num ponto muito distante lá do futuro, quando esta já estava espalhada por toda a galáxia, a nossa galáxia, portanto a Via Láctea. E vem depois na sequência da outra série anterior, do Império, que, como eu já disse, relatava a fase da expansão, até que os homens se espalharam pela galáxia. Esta começa-se quando eles já estão mesmo senhores da galáxia. O cientista visionário, o Harry Seldon, começa então a prever que o Império Humano está a começar a caminhar irremediavelmente para a sua destruição, fruto das lutas pelo poder e da fraqueza dos imperadores e dos chefes. Claro que depois disso vai entrar, logicamente, numa época de trevas e de barbárie. Vamos, se calhar, regressar outra vez à Idade da Pedra. E nessa fase, é mais que certo, que todo o conhecimento acumulado ao longo de muitos milénios, esse conhecimento científico vai se perder, vai desaparecer. E ele não quer crer que isso possa vir a acontecer. Evidentemente que entrando-se numa série de trevas, numa época de grande retrocesso social, calculava o Seldon que demoraria cerca de 30 milénios até que depois uma nova evolução, digamos, desta nova humanidade, atingisse depois uma civilização, não é? E se tornasse outra vez a espalhar por toda a galáxia e se viesse a criar um segundo império. E então ele começou a pensar em como é que poderia evitar que isso acontecesse.
como era absolutamente impossível, né? Dada a evolução normal e natural, porque é assim que a humanidade existe, cresce, cresce, até que atinge o máximo e depois começa a decair e morre. Todas as civilizações assim morreram. Portanto, incapaz de travar a queda, ele concebe um plano ousado através do qual é possível reconstruir depois a glória dos homens, não em 30 mil anos, mas sim em 1000 anos, num só milénio. E então, lá na sua universidade, que era situada no planeta Trantor, que era o planeta onde estava a capital do Império, mesmo no centro da galáxia, ele começa a desenvolver a psicohistória, que era uma ciência baseada na psicologia das massas e no comportamento das classes dirigentes. Portanto, uma ciência de tipo matemático e estatístico que possibilitaria prever o futuro e, consequentemente, ser capaz de o influenciar. E era assim que ele pensava que seria capaz de reduzir os 30 mil a só 1000 anos. Então ele reuniu os melhores cientistas e eruditos lá na sua universidade e ensinou-os. Depois transferiu-se para uma ponta de um dos ramos da galáxia, para um planeta obscuro chamado Terminus, onde ele foi fundar, como o nome diz, uma fundação de caráter científico, onde ele iria conservar o conhecimento e daí começar a desenvolver a sua teoria de reconstruir outra vez o Segundo Império Galáctico. Ora, dizia-se, mas ninguém sabia a certeza, que ele não tinha fundado uma única fundação, mas duas. Fundou também uma segunda fundação e que essa segunda fundação estava lá no outro extremo da galáxia. Portanto, é assim que então a história começa. Começa então aqui depois com o primeiro volume, chamado exatamente a Fundação, onde então explica tudo isto, praticamente o que já estive a explicar e que está aqui no princípio. Portanto, isto tem 5 capítulos, portanto, 5 partes. A primeira, que é dos psicohistoriadores, né, que praticamente está explicado isto que eu acabei de vos falar. Depois uma segunda parte, que é os enciclopedistas, que isto já é passado, portanto, lá depois no Terminus, onde aqueles cientistas dominam, e inclusivamente depois a população começa a crescer, não é? O planeta torna-se muito povoado e a sua ciência começa a ser considerada pelo povo como uma religião. Era a religião da ciência. Eles tornaram-se como que uns deuses ou uns emissários de Deus portanto, eles dominaram. Depois, segundo a evolução natural que o Sheldon tinha previsto, essa fase caiu porque cresceu a fase dos autarcas, em que já não eram os religiosos, chamemos-lhe assim, os cientistas, que agora eram considerados sacerdotes religiosos, mas os autarcas, ou seja, os governadores civis, que tomaram conta do poder. Depois, esses próprios também acabaram por vir a cair e entramos numa outra fase, que foi a fase dos comerciantes. Eles começaram-se a espalhar por vários planetas e o comércio desenvolveu-se muito. E então era este comércio, este negócio, e quem o dominava, que se tornou senhor do poder. Começaram a ganhar muito dinheiro e começaram-se a tornar muito poderosos e espalharam-se por toda a galáxia a comprar e a vender. E depois, dentro deles, começou-se a criar os príncipes marcadores, que é a quinta fase da fundação, em que os grandes comerciantes, né, o que chamaríamos hoje as hiperempresas, né, aqui os grandes conglomerados empresariais, tomaram conta do poder e então destruíram o pequeno comércio e foram eles os senhores. E entramos depois então no segundo volume, que é Fundação e Império. E então, este é dividido em 2 partes. Na primeira parte é a parte de o general, em que os comerciantes chegou a um ponto em que acabaram também por ser suplantados. Por quem? Pelos militares. E era necessário criar uma grande armada capaz de navegar e proteger toda a galáxia.
E então os militares adquiriram muito poder e vieram a tomar o poder e tornaram-se donos de toda a galáxia. Quando finalmente eles destruíram o que ainda restava do velho Império e o Império morreu definitivamente. Mas nem tudo dura, como sabemos, como é típico do ser humano, e surgiu um personagem que não estava previsto. Este não estava previsto pelo Harry Seldon, que era um mutante, que a ele próprio se chamava o Mula. E então este mutante tinha o poder de influenciar as mentes e dominar as pessoas através da mente. E então ele transformava inimigos nos seus melhores amigos e nos seus mais fiéis colaboradores. E foi assim que ele, em pouco tempo, se assenhoriou e se tornou dono de toda a galáxia. Mas o Mula tinha dentro dele um grave terror, um problema que ele nunca esquecia. Era a segunda fundação. Ele já era dono e senhor de todo o Império conhecido, ou por outra, de toda a fundação conhecida, o Império, o chamado Império já não existia, existia a fundação. Mas se existisse uma segunda fundação, ele tinha que conquistar o território também dessa segunda fundação, destruir esses segundo fundacionistas, acabar com eles, para realmente ser o senhor de toda a galáxia. Depois, quando ele julgava que já os tinha vencido, afinal, foram eles que o venceram. Eles, ou julgamos que eles, não sabemos quem, porque entramos no terceiro volume, que se chama Segunda Fundação. Mas nós nunca viremos a saber exatamente se a segunda fundação existe. Ou sabemos. Pois, isso aqui é muito, muito interessante. Este último volume, portanto, a segunda fundação, que é também dividida em duas partes, vai-nos então conduzir a uma fase em que, tanto o Mula desaparece, o império dele é completamente eliminado, a fundação volta outra vez, digamos, os cientistas, né, os sábios, a tomar conta do poder, mas também eles viviam obcecados pela ideia da segunda fundação. Se ela existia, em que é que ela consistiria? Que poderes teriam os segundo fundacionistas? Qual teria sido a sua evolução nestas centenas de anos que, entretanto, já passaram? Onde é que eles estavam? E é isso que vai ser depois a parte final, que se chama a busca da fundação. Eles acabam por entrar em contacto com uns seres realmente de grande poder mental que tinham eles eliminado o Mula e que serão, provavelmente, os da segunda fundação, mas com os quais eles realmente nunca vêm a chegar a entrar em contacto. Eles julgam que os destruíram, mas será que destruíram? Ou será que foram manobrados mentalmente por eles? E assim ficamos, né? Isto termina realmente de uma maneira absolutamente inesperada, como é natural e normal, ou não fosse isto uma série fantástica e maravilhosa e que, por isso mesmo, foi considerada a melhor série de ficção científica de todos os tempos. Aconselho vivamente que leiam. Eu não tenho as sequelas e as prequelas, mas esperem de um dia vir a adquiri-los e a lê-los, porque fiquei com muita curiosidade de saber ainda mais sobre esta obra maravilhosa. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Isaac Asimov, o grande mestre da ficção científica, um dos maiores autores de ficção científica de todos os tempos. Espero ter saúde e vida para voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!